Olá pessoal, eu sou o Jadson Gomes e essa série é Artigos da Comunidade, onde vocês acompanham aí o conteúdo mais relevante da semana. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai falar aqui sobre o Bug-O, sobre se você entende mesmo como o JavaScript funciona e também um pouco sobre o que está faltando na linguagem. Então acompanha a gente aí. E a gente começa a semana trazendo aqui um artigo de ninguém menos do que Dan Abramov, que está falando aqui sobre o Bug-O. Na verdade, para quem trabalha aí com algoritmos já sabe aí que o Big O, né, é uma das maneiras que a gente tem de medir a complexidade de um determinado algoritmo. E isso traz issues aí para performance, traz issues para possibilidades de bugs, né? Então ele até cita aqui um exemplo, quando tu tenta ordenar alguma coisa com 50 itens, a tua complexidade vai até 2.500 vezes, né? A lentidão que seria, porque tu acaba fazendo ali um 50 ao quadrado, né? O n na 2. Então ele traz isso, esse O notation ali, esse Big O, para dentro da nossa realidade de desenvolvimento web, inclusive dando exemplos ali com React, etc. E ele mostra como, nesse artigo, como é possível tu acabar agregando tanto erro no teu código que ele começa a chamar de um Bug O, né? Então há uma complexidade tão grande na interação que o usuário pode fazer e na forma como os seus componentes vão lidar ali, que tu acaba criando um mar de possibilidades de bugs, né, de erros em cima disso. É muito legal que ele inclusive mostra num código, né? E ele mostra quantos bugs são possíveis dentro de um código que ele fez, e depois ele refatora esse código, o código fica inclusive maior e mais verboso, porém não tem a possibilidade de tantos bugs quanto tinha o código anterior. Então é bem legal analisar, né, como que ele fez cada um dos códigos e vocês vão conseguir identificar o padrão ali. Eu identifiquei, por exemplo, que ontem eu cometi vários bug annotations no código que eu fiz, né? Mas é bem legal assim essa visão dele, né? Para quem não sabe, Dan Abramov lá é um dos mantenedores do projeto React. Então dá para ver ali, dá para sentir, né, que muita coisa ele chegou nessa conclusão aí do bug annotation desenvolvendo coisas para o React, né? Então é muito legal e é um novo conceito e bem interessante mesmo. E tu já se perguntou como que o JavaScript funciona? A gente traz aqui um artigo indicado e escrito pela Thaís Ribeiro e eu já começo aqui dando os parabéns aí para a Thaís, porque é um artigo muito legal, o jeito que ela escreve é engraçado, inclusive, e isso nos prende no artigo inteiro, mesmo sendo um assunto bem técnico, assim, profundo, o jeito que ela escreve, ela te conduz o artigo inteiro, assim, de uma forma muito bem humorada e eu não tinha visto algo assim, principalmente em português. Mas ela explica aqui como que o JavaScript funciona, principalmente na parte do call stack ali, então ela explica como que isso funciona dentro das engines, né? E é muito legal. E é bem importante quando a gente trabalha com JavaScript de entender como ele funciona por baixo dos panos, né? O que o teu navegador está fazendo ali. Então, às vezes, tem algumas otimizações que tu pode fazer, né? Eu sei que a gente não pode ficar se preocupando em otimizar demais, né? A gente acaba usando ferramentas para isso, mas é importante sim entender como ele funciona e aí tu começa a entender o porquê que às vezes alguém comenta que o set interval é pior do que o set timeout, por exemplo, ou por que surgiu a necessidade do request animation frame. Então tem várias coisas aí que tu começa a entender, é daqui que vem aquilo ali. Então esse é um artigo realmente muito bom, muito bem escrito e muito relevante para a área, né? O que nos conecta inclusive ao próximo artigo ali, que é como o JavaScript funciona também, uma visão geral da engine, runtime e call stack. Ali eles também estão falando um pouco sobre o event loop, que é outra parte muito importante do JavaScript, de entender como ele funciona, né? E em especial quando tem um código muito complexo, com muitas funções, etc. Então aqui está tratando justamente sobre isso. São dois artigos que se complementam e que realmente vão agregar bastante aí. E essa semana saiu mais um artigo então do Dr. Axel Roschmeyer, que ele está falando aqui sobre coisas que estão faltando no JavaScript, né? Coisas que possivelmente entrarão em breve na linguagem. E tem alguns itens aqui que são bem famosos, né? Como por exemplo a comparação de objetos, né? A gente não consegue comparar objetos usando 3 iguais, né? Ou mesmo com 2 iguais, quando tu quer fazer por dentro de uma propriedade do próprio objeto, né? Tem também algumas formas de colocar objetos em estruturas dentro de maps. Então, se tu tem um map ali, a forma como tu consegue indexar objetos ali dentro, hoje tu não consegue, né? É mais uma das limitações. Uma coisa muito interessante é os big ints e também cálculos com floats. Isso realmente é uma coisa que a linguagem precisa otimizar. Na verdade, os big ints já estão entrando aí, né? O próprio Blink já acrescentou suporte a isso, mas ainda há problemas com decimais, é bem curioso. Então, se fizer ali 0.1 mais 0.2, o resultado não é 0.3, né? Tem uma boa diferença ali. Então, tem vários itens bem relevantes para a gente acompanhar aqui na linguagem e que provavelmente vão acabar entrando mais para frente aí, e ele levanta vários pontos muito importantes.
É, muito legal, e ele praticamente fez um compilado mesmo, né? Inclusive é bom lembrar que tudo isso aqui está lá no repositório do TC39, né? São propostas que estão lá ou no estágio 1, 2 ou 3 e que provavelmente vão vir para a linguagem e já estão sendo debatidas amplamente aí na comunidade, né? Então isso é muito legal. Um outro item que o Felipe não comentou aqui, mas que eu acho relevante é a parte de concorrência que está vindo para o JavaScript, né? Isso é debatido, acho que há mais de 20 anos talvez, né? Que é a parte de threads, né, no JavaScript, e essa especificação já está pronta, inclusive já tem como usar isso no Node e também já tem alguma coisa para usar no navegador, e isso provavelmente vai vir num futuro muito próximo aí no JavaScript e vai nos dar outras possibilidades assim, de trabalhar com concorrência. E, bom, lá o Dr. Axel Alschmeyer, a gente indica aqui sempre, o conteúdo que ele publica lá é fenomenal, ele inclusive tem livros, né? Livros de graça e livros que vocês podem comprar, e no blog dele ele sempre tem um conteúdo muito atual, então fiquem ligados lá no blog dele. E também é bem interessante que aqui ele fala um pouco sobre programação funcional, o JavaScript está caminhando bastante nessa direção e daí está trazendo algumas coisas para quem gosta de desenvolver com um paradigma funcional, né, para dentro da própria linguagem, que vai abrir mais possibilidades, inclusive tem novas sintaxes ali, é bem relevante, a gente já ia acompanhando antes delas virem para a linguagem de verdade. Um último item que eu lembrei ainda, Felipe, é a parte do Standard Library. Muita gente critica o JavaScript, criticou nos últimos anos, por não ter um padrão exato, assim, daquelas coisas que são nativas da linguagem, né? E agora eu até estava lendo aqui antes e fiquei, como que a gente não pensou nisso, né? Como que já não foi pensado antes, desde o S6 lá em 2015, que é de transformar tudo que a gente tem hoje dentro de objetos na linguagem, transformar isso em módulos. E ele, inclusive, mostra que isso vai trazer um benefício bem grande, até para performance, né? Na parte de execução e também ali na parte mais clean, né? Da gente poder importar alguma coisa, ao invés de usar, hoje a gente tem, por exemplo, o método, qualquer método matemático, a gente tem dentro de um objeto math, né? E quando a gente vai usar isso, está simplesmente dentro de um objeto. Então, com essa nova possibilidade, a gente poderia importar somente o que a gente quer usar, né, de um módulo math e não simplesmente de um objeto. É bem relevante mesmo, porque inclusive a sintaxe é a mesma que a gente já está acostumado, né? Então a gente está acostumado a usar isso no Node, a gente vai começar a usar com módulos no JavaScript mesmo, e daí por que não colocar isso na própria linguagem? Faz todo sentido. E outro artigo muito bom que saiu na semana aí no Mundo React é um artigo que fala sobre os novos métodos de ciclo de vida lá, né, dos componentes React. A gente inclusive já falou aqui quando saiu essa nova especificação de como que isso vai funcionar, e esse artigo é muito interessante porque ele lista todos os métodos ali de lifecycle, né, e inclusive com imagens, né, então a gente olha a imagem e a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo. Ele até coloca ali um exemplo de Hello World, né, que é um exemplo mais básico possível, e mostra qual é o lifecycle envolvido nisso aí, né? Então ele nos explica de uma forma visual, assim, e a gente consegue entender o que realmente está acontecendo. Eu gostei bastante que ficou realmente bem gráfico, né? E também ficou muito bem descrito a forma como ele agrupou os eventos também que acontecem ali. E muitas vezes o pessoal desenvolve e não lembra que existem esses eventos. Então eles abrem possibilidades para tu poder, né, usar como hooks ali, poder trabalhar e inclusive otimizar, né, a forma como a web app está sendo renderizada ou que o usuário está interagindo com ela. Então ficou realmente bem visual, muito bom para entender, e é uma daquelas leituras que tu tem que ter esse trabalho com React assim, para tu compreender exatamente o que está acontecendo, ainda mais agora que eles mudaram um pouco a forma do lifecycle do React, que já não era tão simples, né? Agora está um pouquinho mais complexa, porém muito melhor, né? Muito mais otimizada. E justamente pegando o gancho aqui do React, né, a gente tem um artigo escrito e indicado pelo Robson Oliveira, que fala sobre a curva de aprendizado do React, né? Então ele comenta aqui que você não vai aprender React em 7 dias, nem utilizando um Hello World. Realmente, o React é uma coisa que ele é bem impressionante, né? No início eu até torci um pouco o nariz dele para a sintaxe dele e tal, mas depois tu acaba se acostumando. Mas se tu quer realmente fazer alguma app, alguma web app para entregar para um cliente, né, para tu desenvolver como um projeto do dia a dia mesmo, ele é um pouco mais complexo, ele vai ter realmente uma curva de aprendizado um pouco maior. E muitas vezes tu vai fazer alguma coisa errada e depois tu vai entender, isso aqui eu podia ter feito daquele jeito lá. Daí mais para frente que tu vai identificar as formas, né, de fazer mais corretamente alguma coisa. Então, o Hello World realmente ele é um exemplo para tu colocar alguma coisa no ar, ver funcionando e entender quais são as vantagens do React, mas não necessariamente tu vai ter entendido realmente como o React funciona ou tudo o que ele pode fazer por ti, né? É realmente uma coisa bastante complexa e que vale a pena tu entender de verdade antes de sair usando por aí. Inclusive o Robson, nesse artigo, ele conta que ele entrou nesse mundo, né, achando que ele iria aprender isso muito rápido, né, e ele lista aqui vários motivos, e eu lendo, eu realmente concordei bastante com ele, né,
E para quem está iniciando, é bom dar uma olhada nesse artigo, porque ele mostra coisas que, para aprender o ecossistema React, o React traz consigo muita coisa além do próprio React, né? Então ele lista aqui, por exemplo, se a pessoa que está entrando nesse mundo agora de React não sabe as funcionalidades novas do JavaScript, acaba ficando meio perdido, porque o React traz consigo isso, né? Já está dentro dos conceitos do React. Então teve toda uma parte que ele comenta aqui, onde ele teve que voltar e estudar sobre o que era aquilo que estava acontecendo ali, né? Por que estava usando aquela parte da linguagem. Outra coisa é a própria linguagem, né? A própria sintaxe do React, que é uma outra linguagem, né? Que é o JSX. Então não é simplesmente começar a fazer, tem que entender essa nova linguagem, que é o JSX, que mistura lá tags com JavaScript, e no meio disso tudo ainda tem o JavaScript moderno, e ainda tem os conceitos de programação funcional, ainda tem os life cycles, então é um mundo muito complexo mesmo, sem citar a parte do Virtual DOM, que é importante entender como que funciona dentro do React, e se tu quer ser um pouco mais profundo, é importante saber como que o DOM funciona, porque muita gente acaba ignorando essa parte, que o DOM ainda continua ali, né? O que o React faz é trabalhar em cima do DOM. Então também é importante esse conhecimento se tu quer realmente, né, dominar todo o ecossistema. E é bem importante ressaltar mesmo isso aí, aquela máxima, né? Entenda a linguagem antes de entender as ferramentas. Então, entender o JavaScript e acompanhar as novidades da linguagem é fundamental, com React ou sem React. Daí o React, claro, faz uso disso e, por consequência, se tu domina isso, vai ser muito mais fácil de tu aprender o React, né? E realmente ele traz vários conceitos consigo ali. Claro, tem várias vertentes de pessoas que acham que é melhor aprender a linguagem, né? E que quem é mais experiente normalmente tenta dar uma dica e conduzir a pessoa, não, aprende a linguagem. Mas eu concordo também que sim, dá para fazer coisas direto com o React. Dá, né? Mas depende muito do nível onde a pessoa quer ir, né? Então se quer dominar realmente todo o ecossistema, vai ter que inevitavelmente saber essas coisas que a gente comentou, né? Mas sim, dá para desenvolver pegando só o React e começar a criar suas aplicações, ele também dá. E teve uma atualização lá no Dev Free Books, né, na sua versão 3.0, então eles fizeram um redesign lá no site e também colocaram mais livros, né? Esse é um projeto muito legal, onde é basicamente um índice de livros free, né, onde vocês podem entrar lá e procurar inclusive por categorias, né, e ele linka para onde está esse livro, né, free para vocês acompanharem. É bem legal que eles fizeram então esse redesign e também criaram novas categorias e, se eu não me engano, o projeto também está no GitHub, né, então todo mundo pode contribuir quando acha algum livro novo e de graça, pode colocar lá, né? Valeu, Caio Ribeiro, pela indicação, né, desse link, essa novidade, né, do anúncio. E também realmente é muito relevante que a comunidade tenha esse tipo de projeto para trazer e agregar conteúdo mesmo e também para que seja acessível, né, esse tipo de conteúdo seja acessível a quem está começando na área de repente. E chegamos agora naquele momento humorístico, onde a gente tenta trazer alguma coisa engraçada aqui, né, para essa edição. E dessa vez a gente traz aqui mais uma tirinha lá do Comic Strip, onde eles falam ali do mundo de designers tentando usar Git LFS, né? LFS é aquela funcionalidade do Git para armazenamento de grandes arquivos, né? E começa assim, duas pessoas conversando e uma delas chega e diz, bom, eu vi que vocês convenceram lá, né? Você convenceu o seu time de designers a usar o Git LFS, né? Muito bem. E ele diz, sim, agora é muito bom que a gente pode salvar tudo, né? Normalmente o designer não usa Git, né? Nesse contexto da tirinha. E então ele diz, é uma pena que está levando muito tempo, né? Porque é 1.5 terabytes. E aí a pessoa diz, como assim, 1.5 terabytes? Né? E então ele começa a tentar ajudar a pessoa ali, né? E diz, não, mas peraí, o que são essas pastas aqui com datas no teu projeto? Ele, não, isso aqui são os meus commits. Toda manhã eu chego e eu duplico os meus arquivos PSDs, né? E coloco dentro de uma nova pasta com a data, né? E assim eu consigo ter ali todas as versões dos meus arquivos dentro de pastas, né? E a qualquer momento do dia que eu quiser. Git é muito legal. É impressionante que ele realmente achava que o Git era uma maravilha por fazer isso, mas na verdade era o costume que ele tinha de fazer isso a vida inteira, ele simplesmente continuou com aquele costume, só que piorou muito usando o Git agora, né? Versionando o que ele já versionava. E a série de artigos da comunidade só é possível com a indicação de vocês lá no nosso GitHub. Então, muito obrigado aos 15 colaboradores que contribuíram mandando a sua sugestão e nos vemos na semana que vem. Até mais!